Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Ai meu Deus do céu. Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O tema da mensagem dessa manhã tem como título A Derrota e seus Efeitos. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em Josué 7. E eu vou ler dos versículos 1 ao 12, que diz assim: Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema, pois Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e disse-lhes: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens e destruam a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque os habitantes são poucos. Assim subiram lá do povo cerca de 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram deles cerca de 36. E havendo-os perseguido desde a porta até Sebarim, bateram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou, com o rosto em terra, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste a este povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Quem dera nós nos tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão, e cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Respondeu o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou. Eles transgrediram meu pacto que lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema, furtaram-no e, dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, se não destruirdes o anátema do meio de vós. Meu irmão e minha irmã, pelo que nós vimos até agora, pela fé, obstáculos podem ser vencidos, muralhas podem ser derrubadas e inimigos derrotados. O Antigo Testamento inteiro aponta para essa verdade. O Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus vivo, um Deus que ouve orações. Por isso, pela fé, proezas podem ser feitas em seu nome e para a sua glória. Contudo, o Antigo Testamento também foi escrito para a nossa advertência. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 11, quando diz que se incorrermos nas mesmas faltas em que incorreram os judeus no passado, vamos receber o mesmo juízo que eles receberam naqueles dias. E este capítulo 7 do livro de Josué trata-se de um texto de advertência. Ali temos o relato da primeira derrota do povo de Israel em Canaã. A vida de sucesso não tem como característica vencer sempre. Não vemos nas Escrituras os servos de Deus vencendo sempre. Por isso, a derrota é algo possível. Mas na vida do cristão, as derrotas não apontam para o fim. Ele pode se levantar delas. E eu te pergunto, você já sofreu ou está passando por alguma derrota em sua vida? O que fazer? O que fazer na derrota? Em Josué 7,
versículo 5, parte final, está escrito: e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que isso significa? Isso significa que o coração, anteriormente firme e corajoso em Deus, tornara-se agora completamente enfraquecido e cheio de medo. Mas por que o cristão, quando é derrotado, geralmente cai em desencorajamento? Pelo fato de ser humano, é uma boa resposta. Mas em situações de derrota, o cristão atribui a causa do fracasso a Deus e não a si mesmo. Reconhecer que falhamos não é fácil. Mas quando a razão do fracasso está em nós mesmos, há a esperança do arrependimento e de voltar a acertar. Em Josué 7, no versículo 7, está escrito: disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste passar este povo Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Em segundo lugar, surge a sensação de que a direção tomada não foi a ideal. É outro sentimento que se apodera do coração do cristão depois da derrota. Quando somos derrotados, saímos em busca de respostas, e uma delas, das quais costumamos encontrar, é que alguma decisão precipitada deve ter sido tomada. A dificuldade de Josué consistia em não encontrar explicação à luz do que ele sabia a sua derrota. Tal tarefa, porém, está acima das nossas forças. O curso da ação de Deus na história é enigmático. Romanos 11:34 diz: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Mas o que Deus fez na história tem íntima relação com aquilo que a sua natureza santa o impele a fazer. Em Josué 7, versículo 7, parte final, está escrito: tomara que nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Em terceiro lugar, é comum, após a derrota, surgir também o desejo de voltar atrás. O povo passou a pé enxuto pelo Jordão, pela ação da providência divina. E Josué, então, por causa da derrota, sentiu o desejo de que tal milagre jamais houvesse acontecido. E esta é a consequência natural do ponto anterior, a vontade de voltar atrás. Talvez você seja alguém que está com vontade de voltar atrás na vida cristã, com vontade de romper com Deus. É próprio da natureza humana fugir de tudo aquilo que traz sofrimento e buscar uma zona de conforto e segurança. Mas fugir será tão somente um grande retrocesso em sua vida. As nossas decisões não devem ter como base o sofrimento que não queremos enfrentar e do qual queremos fugir, mas sim a vontade de Deus. Então, não abandone por causa da dor emocional proveniente da derrota aquilo que você está fazendo. Em Josué 7, versículo 8, primeira parte, diz: ah, Senhor, que direi? Costumamos também, após a derrota, ter a sensação de que não há mais o que dizer, nem para nós mesmos, nem para ninguém. Nada há o que dizer, pois de um lado temos a visão da fidelidade de Deus e do outro a derrota. A pessoa está derrotada, humilhada, fracassada, e isto se choca frontalmente com a certeza de que Deus o ama e que ele cumpre sempre os seus pactos. Olhe para a vida de Josué. Ele só fez aquela pergunta por não conhecer todos os fatos. Não é possível que a mesma situação também esteja acontecendo com você? Certamente, as conclusões pessimistas a que chegamos têm vínculo estreito com a decisão de encerrar o assunto sem conhecer todas as informações. O que fazer? Devemos começar raciocinando a partir do que sabemos e não do que é mera hipótese. E o que sabemos? Que Deus é santo, sábio, cheio de amor,
em todos os seus decretos. Estas são as premissas seguras a partir das quais devemos raciocinar. Em Josué 7, versículo 9 está escrito: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Há nestas horas a sensação de algo pior está por acontecer. A derrota produz um curto-circuito em nosso pensamento. Deixamos de ser lógicos. Olhe para Josué. Ao mesmo tempo em que atribuía a permissão divina à passagem pelo Jordão, pensava também em termos de causa e efeito, num sistema fechado à intervenção divina. Não podemos esquecer que Deus pode intervir sobrenaturalmente. Em Josué 7:6 está escrito: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele, os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Após derrotas pessoais, devemos buscar humildemente a face de Deus, no anseio de ouvir a sua voz. Assim que veio a notícia da derrota, Josué orou. A oração fez com que Josué descobrisse que havia outra explicação para a derrota. A oração pode nos levar à descoberta de soluções surpreendentes para problemas que nos afligem, conduzir-nos a uma visão dos acontecimentos que nos cercam e a reformular o conteúdo da nossa súplica. Mas o que caracteriza a verdadeira oração, que só os filhos de Deus podem fazer? É fundamentalmente a preocupação com a glória de Deus. A maior preocupação do coração de Josué era com o grande nome de Deus. Josué orou: então o que farás ao teu grande nome? Porque amava a Deus. Não vamos encontrar forças para sair da angústia proveniente da derrota, enquanto a nossa preocupação maior for a nossa felicidade e não a glória de Deus. E eu pergunto a você: você tem uma preocupação real com o conceito de Deus que os incrédulos têm formado por observarem a sua vida? Esta é a sua maior dor? A vida vitoriosa, segundo Deus, tem a característica de não perder o ser, mesmo em face da oposição do mundo, da carne e do diabo. Josué submeteu o povo de Israel a um autoexame, o qual começou com a pergunta que Deus fez. Deus não se dirige a nós apenas com o propósito de responder às nossas perguntas, mas também com o propósito de nos levar à reformulação de nossas perguntas. A pergunta que precisava ser respondida era: por que estás prostrado? Deus levou Josué a procurar saber o real motivo da sua prostração, a falsa ideia de que Deus havia abandonado o seu povo. Mas logo após, Josué compreendeu que o motivo da derrota não estava numa falha na fidelidade divina, e sim numa falha na fidelidade humana. E por fim, ele descobriu onde estava o pecado. Deus não negocia a sua santidade por nos amar. Devemos submeter a nossa vida a fazer perguntas sobre a nossa fidelidade a Deus e a sua palavra. O povo de Israel perdeu uma batalha que, comparada a de Jericó, era ridícula, representando um desafio bem menor, e fracassou por causa da infidelidade. Havia algo abominável para Deus enterrado no arraial. Acã não havia compreendido que Deus é fiel. Todo pecado tem sua origem na incredulidade, e a incredulidade torna-nos loucos. Quem crê com a fé que é própria dos regenerados, submete-se à palavra do Senhor, por mais absurda que ela lhe pareça. Então, o que fazer depois da derrota? A última decisão é voltar a viver pela fé
no Deus santo e fiel. Precisamos dessas duas verdades. Saber que Deus é fiel, nos sustenta nas lutas, e saber que Deus é santo e nos livra de julgar, que podemos estabelecer qualquer tipo de relação promíscua com Ele. A Bíblia diz que é a solução para o problema do pecado, a confissão. Se hoje você confessar os seus pecados a Deus, em nome do Senhor Jesus, você se tornará mais alvo do que a neve. Ele vai pegar os seus pecados, lançá-los no fundo do mar e vai lhe dizer: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não te desampararei, nem te deixarei. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, tome essa atitude agora. Não se deixe abater se você se encontra no pecado. Assuma esse compromisso. Confesse o seu pecado e assuma a decisão, a atitude de não voltar mais a pecar. Arrependa-se verdadeiramente dos seus caminhos. E tenha certeza que a bênção, a vitória, tudo aquilo que você aguarda de Deus se tornará realidade na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado. Pai, nós neste momento confessamos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. E como a Tua palavra nos declara em 1 João 8, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Neste momento, como ministra da palavra de Deus, eu profetizo perdão de pecados na vida de todos aqueles que sinceramente, verdadeiramente estão arrependidos dos seus maus caminhos. E profetizo também bênção, vitória e milagres na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido cada um que está nos acompanhando agora a continuar nos acompanhando no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixa lá o seu like e você também poderá nos visitar na página do Facebook Igreja Poder de Cristo. E você poderá ainda enviar uma mensagem pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.